Olá, boa tarde. Começa agora, aqui diretamente da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable, o programa Trabalhador em Foco. Esse que é um programa produzido pelo Movimento Sindical de Petrópolis através da reunião de 14 sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você, aí de casa, temas importantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, a gente vai conversar com o Dr. Mauro Peralta e a gente vai falar sobre perícia médica. Isso mesmo, ficou doente, é trabalhador, vai ter que passar por ela. Vamos entender um pouquinho na prática como é que funciona e também na teoria. Agora eu vou chamar um vídeo daquele minutinho que a gente sempre fala sobre um tema relacionado à saúde ou então à nossa existência feminina e os nossos direitos estabelecidos e a gente volta dando início ao bate-papo. Roda o VT. Oi, eu sou Drica Madeira e vim falar com você sobre violência contra a mulher. Bom, você tem sabido por aí que a violência contra a mulher está no âmbito da Lei Maria da Penha para te proteger, está no âmbito juridicamente para proteger você. E existem vários tipos de violência: violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Hoje a gente vai falar um pouco da violência psicológica. A violência psicológica, ela está num lugar secreto, porque na verdade a marca, o registro dessa violência não fica claro, às vezes nem para você que sofreu violência, nem para quem está no entorno. A violência psicológica, ela é insidiosa, é bem verdade, mas ela deixa marcas profundas. Tem gente que diz que a violência psicológica seria o primeiro passo para um caminho da violência, como se a violência viesse numa escalada, e não é exatamente assim que acontece, ou não é com todo mundo que acontece dessa forma. Mas, de fato, diante de um tapa que configura violência física, certamente foi precedido de uma violência psicológica, porque se não na fala do agressor contra você, no gesto. Aquele gesto, ali já estava contido uma situação violenta que abalou o seu psicológico. Então a violência psicológica, ela está em alguns pequenos detalhes que a gente às vezes não observa, não ficam muito claros, né? E a gente configura ela juridicamente com humilhação, constrangimento, porque senão você vai me dizer, mas Drica, como é que eu faço para dizer que eu sofri violência psicológica? Fica difícil, né? Qual é mesmo o tipo penal que vai caber aí? E aí eu te respondo, você vai qualificar essa violência psicológica, estratificar, né, mostrar o registro dela através de algum tipo de abalo emocional psicológico, que pode ser ou não atestado por um especialista da área, mas que certamente deixou uma marca, muito possivelmente uma marca inclusive pública. Porque a gente trabalha com dano moral hoje em dia e a violência psicológica contra a mulher, ela se localiza exatamente aí. Normalmente, o dano da violência psicológica, ele acontece dentro de casa, mas ele acontece muito publicamente. Diferente da violência física, que acontece secretamente, veladamente dentro de casa, eventualmente na rua, mas aqui no caso dentro de casa, a violência psicológica, ela normalmente acontece publicamente. São os constrangimentos que a gente sofre pelo fato de ser mulher. E se sentir diminuída por esse fato, e se sentir humilhada por esse fato publicamente, né? Quando você está na frente de algumas pessoas, e essas pessoas, homens no caso, vão dizer que não faz isso, está parecendo uma mulherzinha para um outro sujeito. Isso, na verdade, é uma diminuição daquilo que a gente é. A gente fica por aqui hoje. Eu acho que tem muita coisa para a gente falar sobre violência contra a mulher. Estamos de volta e vamos dar início a esse nosso bate-papo com o Dr. Mauro. Seja muito bem-vindo, Dr. Mauro. Obrigado pelo convite. Sempre que for necessário, é um prazer para mim estar aqui. Maravilha. Então vamos começar pelo básico, assim. O que é perícia médica? Olha, a perícia médica, ela tem uma série de funções. O médico perito, né? Se você for, por exemplo, um médico perito legista, você tem que diagnosticar a causa morte. Certo. Já como não é o assunto do nosso programa, se você é médico perito, você tem que diagnosticar a incapacidade, não é a doença, é a incapacidade. O indivíduo se julga incapaz para o trabalho, ou o médico de trabalho da empresa diz que ele não pode trabalhar, e ele vai se submeter a um exame para saber se ele pode trabalhar ou realmente ele tem que ficar de benefício. E aí, então, na verdade, uma questão que a jornalista ouviu. É muito diferente uma pessoa doente de uma pessoa incapacidade de elaborar. É, totalmente diferente, né? Porque, na verdade, depois de uma certa idade, todos nós temos alguma doença, né? Eu, por exemplo, que já estou na terceira idade,
sou hipertenso, tenho asma, estou acima do peso, tenho uma série de patologias que poderiam me impedir de trabalhar numa função mais exaustiva. Por exemplo, se eu fosse um servente de pedreiro, tivesse que carregar saco de cimento, eu com certeza estaria incapaz. Mas como a minha picareta é bem mais leve, né, que eu sou médico, eu me considero capaz de continuar trabalhando com 65 anos de idade. Certo. Então, de que formas uma perícia médica ela é solicitada? Em que momentos ela é solicitada? Se o indivíduo está empregado, a própria empresa faz a solicitação para ele, ou se não tiver quem faça, ele vai ligar o número 135, vai ter um atestado médico superior a 15 dias, né? Porque até 15 dias quem é responsável pelo pagamento é o empregador, e se for superior a 15 dias, ele vai ligar 135 de posse dos seus documentos, da carteira profissional e da carteira de identidade, e vai agendar uma perícia médica. Quando na data marcada, ele vai levar, além dos documentos, uma carta da empresa que enviando ele para o INSS, e nessa carta consta o último dia trabalhado e o dia que ele começou a trabalhar na empresa. Certo. Vou dar um passo atrás na linha de raciocínio para a gente entender. Se o trabalhador foi empregado, significa que houve um exame admissional. E nesse exame admissional é avaliado que ele estava apto para aquela demanda. Certo. Então, se ele estava apto para aquela demanda e agora ele não está mais apto, ele passou a ter o direito ao benefício do auxílio-doença, né? Porque ele paga para isso no desconto que ele é todo mês tirado do seu salário. É por isso que doenças pré-existentes do início do trabalho em carteira não são aprovados pela perícia, eles não vão aprovado é um termo tão equivocado, mas não vai ser aceito. Não é doenças, porque como você disse, é incapacidade. Eu posso estar doente, ter uma doença, uma neoplasia maligna, um câncer, e nesse momento eu estou equilibrado e não estou incapaz para o trabalho. E posso continuar a entrar numa empresa, o exame admissional me mostra que eu estou apto àquela função, e passou 1 ano, 2 anos, eu tive piora do meu quadro e passei a ficar inapto. Então, mesmo eu tendo uma doença pré-existente, eu teria direito ao benefício. Eu só não teria direito a esse benefício se a minha incapacidade fosse anterior à minha entrada no serviço, não é? E você sabe que tem uma carência de 12 meses para a pessoa ter o direito ao auxílio-doença. Então, se ele passou num exame médico, ele estava apto. Se ele ficou lá 1 ano, e agora não está mais apto, ele tem todo o direito de receber o seguro do INSS. Esses 12 meses é indiferente o tipo de incapacidade? Por exemplo, uma empregada doméstica que sofreu um acidente no trabalho ou fora dele, mas não tinha 1 ano de carteira assinada. Se precisar de auxílio-doença, como não tem 1 ano, não vai receber. Na verdade, o indivíduo autônomo não é defendido pela lei do acidente de trabalho, tá? Mas certo. Se ele tiver carteira assinada e tudo, ele passa a ter os mesmos direitos. Ele passa a não ser autônomo, porque é o empregador que vai fazer o pagamento dele, tá? Certo. Ele sendo empregado com carteira assinada e com pagamento feito pela patroa, o acidente, ele independe de ter 12 meses de trabalho, tá? Se você tem 1 dia de trabalho e sofreu um acidente na empresa, ou se sofreu um acidente de trajeto naquela hora que ele vai para a empresa, ou naquela hora que ele volta da empresa, ele passa a ter o direito, sim, ao auxílio. Maravilha. Então, entendemos essa questão básica, entendemos como é que ela foi solicitada, ou seja, é o empregador que precisa solicitar a perícia, ou então o trabalhador autônomo que vai por conta própria e leva toda essa documentação. A gente está muito acostumado a ouvir que não passou na perícia.
Quais são os principais motivos para esse tipo de colocação no dia a dia? Os principais motivos, primeiro, ele não ter a incapacidade para aquela função. Segundo, o ônus da prova cabe ao paciente. Então, o paciente tem que levar um atestado médico que seja, pelo menos, no máximo de 60 dias. Ele tem que levar exames de laboratório, se ele tiver, com prazo máximo de 60 dias. E ele tem que levar exames de imagem com uma validade de 6 meses a 1 ano. Tá? Então, ele tem que comprovar a incapacidade dele para a função. Na carta da empresa e na carteira profissional consta a função do indivíduo. Tá? Então, esse indivíduo ele é um montador de andames, trabalha em altura. Se ele tem uma hipertensão arterial, ele não pode mais trabalhar, né, nessa função. Se ele descobre uma labirintite... Com certeza, né? A labirintite vai curar em tempo que ele possa voltar ao trabalho. Já uma hipertensão arterial essencial, que não tem cura, eu não posso colocá-lo para trabalhar em altura para correr risco para ele e para outros, não é? Então ele teria que ser readaptado em uma outra função, não é? A empresa, quando o indivíduo tem uma doença profissional ou um acidente de trabalho, ele tem uma estabilidade de 1 ano após a volta à labuta, né? Mas se o indivíduo não tem essa estabilidade, muitas vezes a empresa o recebe e daqui a 30, 40 dias manda embora, né? Que é uma maldade muito grande, mas ocorre. Quais são os motivos que geram especificamente essa segurança de 1 ano? O que gera a segurança de 1 ano é o acidente de trabalho, né? Ou a doença profissional. Então, a pessoa que, por exemplo, começou a usar um produto químico e aquilo deu uma lesão na pele dela, ela passou a ter uma doença profissional. Se um mergulhador que teve a doença de descompressão tem uma doença profissional. Então, você trabalha com benzeno, que é altamente cancerígeno, você tem uma doença profissional. Então, doença profissional é aquela que é adquirida no ambiente de trabalho. E acidente de trabalho é quando ocorre um acidente, que na verdade, na maioria das vezes, não é acidente, né? O acidente e se dizer acidente é fortuito, foi sorte, não. É que faltou ao empregador e ao empregado cumprirem as normas constantes na CLT de prevenção. E como não fazem isso para ter uma economia burra, acontece do empregado sofrer as consequências. É verdade. Mais de uma vez a gente já falou aqui sobre segurança de trabalho. Tivemos um técnico, a gente sempre tem aqui o Ulisses, que em breve vai falar para a gente sobre CIPAT, né, sobre a semana de prevenção. De acidente de trabalho. Também vamos falar sobre o documento quando você tem um acidente de trabalho que você tem que preencher, que muita empresa quer fugir do documento porque vai juridicamente mostrar que ela estava sem os equipamentos de segurança e todas essas questões. Né? CAT, exatamente. Vamos falar em breve aqui no programa. Na verdade, nós somos campeões mundiais de acidente de trabalho devido à negligência. E como nós estamos numa crise, com 15 milhões de desempregados, o próprio empregado fica com medo de reivindicar os seus direitos, porque eu não vou trabalhar ali porque essa corda está ruim. Se eu não fizer isso, meu patrão vai me mandar embora e tem uma fila de 10 para entrar. Então, infelizmente, a gente está vivendo um tempo ruim. A precarização das leis do trabalho, né, que foi feita agora com a mudança da CLT, sim, muitas daquelas questões são questões que não deveriam, que foram postadas sob a ótica que iam aumentar o nível de emprego. A gente viu na prática que não houve aumento de nível de emprego nenhum. Grávida, trabalhar em ambiente insalubre é uma dose alta, né? Mas foram os nossos deputados que votaram a favor. Exatamente. Agora, se a grávida sofre um acidente com os pesados, tem algum diferencial, tem algum bônus por conta da gestação ou ela entra pelo mesmo processo da perícia?
Não, ela entra pelo mesmo processo da perícia, sendo que ela pode ter a licença maternidade nos últimos 4 meses, mas ela não vai gastar a licença maternidade quando ela poderia ficar de licença pelo agravo que ela teve, né? O conselho que não deixa a licença maternidade para depois maternar, né? Para ela poder amamentar a criança, poder ter uma série de vantagens que as pessoas mais ricas têm e os mais humildes não têm, não é? Então ela logo vai ter que desmamar para colocar na creche. Enquanto na Suécia ela conseguiria receber o dinheiro dela por 2 anos, porque eles verificaram, né, que o cérebro se desenvolve de 0 a 2 anos e que é muito mais vantajoso para o governo deixar a mulher em casa com a criança do que deixar a criança ao Deus dará. A gente adora falar sobre isso, falamos outro dia desses, sobre esse tema, e cada vez a gente vai entendendo a importância da presença familiar aí no início da infância. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco, dando continuidade. Fica com a gente. Estamos de volta e vamos dar continuidade ao nosso bate-papo hoje com o Dr. Mauro Peralta, falando sobre perícia médica. Muitas das vezes a gente ouve o trabalhador, e aí aqui como programa Trabalhador em Foco, a gente ouve muito o que vem dos sindicatos, reclamando que o médico, especificamente o médico que trata dele cotidianamente, disse que ele não podia trabalhar. Ele juntou todos os documentos, chegou lá na perícia e o médico perito falou, você pode trabalhar. O que fazer diante desse tipo de situação? Olha, a prevalência sempre vai ser do médico perito. O médico perito tem a última palavra porque ele fez, pelo menos, um curso de medicina do trabalho e outra pós-graduação em perícia médica e previdenciária. Tá? Mas isso não quer dizer que o médico esteja correto. Ele pode estar errado. Aí o trabalhador tem direito a pedir um pedido de reconsideração, tá? No próprio INSS, que tem que ser visto por um médico diferente. O grande problema é que se o médico der alta para o paciente e a empresa não recebê-lo, ele vai ficar sem receber dos 2 lados. Na realidade, juridicamente, a empresa vai acabar tendo que pagá-lo. Mas como não tem o ponto, isso vai dar uma demanda judicial e vai estourar no elo mais fraco, que é o trabalhador. Que é o trabalhador que fica sem dinheiro e não sabe o que fazer. O que sabe o que fazer. Então, na verdade, o médico do trabalho da empresa deveria entrar em contato com o médico do INSS, os 2 são médicos, e discutir com o fulano. Você examinou aqui o ciclano e ele não tem a menor condição de trabalho, ele trabalha nessa função, a função é perigosa. E eu acredito que, conversando, que a gente se entende. Caberia ao médico da empresa fazer esse tipo de atuação. Mas e a empresa pequena que não tem médico? Qualquer empresa, por menor que seja, ela tem que ter um exame médico admissional. Ela tem que ter um papel chamado Plano de Controle de Saúde Ocupacional. E tem um outro papel que é o PPRA, Plano de Controle de Riscos Ambientais. Agora, se ela falsifica isso, se ela não faz isso de um modo correto, se ela só utiliza isso para enganar o Ministério do Trabalho, são outros 500. Mesmo uma empresa pequena, que tenha 2, 3, 4 empregados, esse médico que fez o exame admissional e que recusou a volta, o exame de retorno ao trabalho, ele tem a obrigação de contactar o médico perito e tentarem resolver da melhor maneira para que o funcionário, o elo mais fraco da cadeia, não fique sem receber 6 meses, 7 meses, 8 meses, até que entre na justiça e perca ou ganhe. Certo.
Ok. O médico do trabalho da empresa fez esse procedimento que a gente considera o mais adequado. Mesmo assim, o INSS, na perícia, continuaram com a avaliação de que aquele trabalhador tem condições de laborar. O que você faz? Aí, se o empregado é que tem que decidir. Se o empregado acha que ele tem condições realmente de laborar, ele tem que ir na empresa e dizer, eu tive alta, eu tenho que trabalhar, e o problema é da empresa, que se quiser trocá-lo de função, colocar em outra coisa, seria o certo. Se o empregado acha que não tem o direito que não tem as condições de trabalho, se ele já fez o pedido de reconsideração que foi negado, ele tem que ir na justiça, ele não precisa de advogado para isso, ele na Avenida Queller, na Justiça Federal, e tem que fazer ali um procedimento, uma ação judicial, que vai ser feita uma nova perícia com o médico do juízo para verificar se o INSS está errado ou se o médico do trabalho da empresa que esteja errado. Por um acaso, o senhor tem entendimento de quanto tempo leva isso? Infelizmente, leva no mínimo 6 meses. E aí, nesse caso, se está andando um processo, o INSS não paga e a empresa também não é obrigada a pagar os honorários, o salário desses trabalhadores. Olha, desse trabalhador. Na legislação, a empresa seria obrigada a pagar. Agora, Certo. Quem pede a perícia é o empregado, tá? Se o empregado acha que ele não tem condições de trabalho, ele depois vai ter que fazer uma outra ação para receber esse tempo da empresa. Entendi. Então, na verdade, é uma questão bem complexa que gira em torno, principalmente, do sustento da sua família. Que em algum momento você opta, talvez, por voltar a trabalhar para não ficar sem os seus recursos cotidianos. O mais certo seria o próprio obreiro, o próprio empregado, pressionar o médico da empresa dele para que entre em contato com o médico do INSS e eles que são formados resolvam. E não deixem o elo mais fraco ter que resolver tudo, que ele tem família, para ficar meses e meses sem receber, num momento que a gente está vivendo hoje de desemprego pleno. Exatamente. Diante de toda essa questão, que sugestões o senhor daria para o trabalhador que se sente não apto a trabalhar, mas que está no meio dessa situação? É solicitar uma nova recolocação dentro da empresa? Ele poderia pedir ao próprio INSS que fizesse isso, porque o INSS tem o setor de reabilitação profissional, tá? Então ele chegaria para o médico, o senhor me manda para reabilitação profissional, eu não consigo mais trabalhar na minha função, e a reabilitação profissional iria um técnico na empresa para ver qual função que ele poderia realizar. E esse indivíduo saindo da reabilitação, ele tem estabilidade de 1 ano, não pode ser demitido pela empresa, e a empresa pode colocar na cota de deficiente, porque dependendo do número de funcionários, as empresas com mais de 50 funcionários são obrigadas a ter um percentual que vai de 0,5% a 2% de empregados que tenham algum tipo de deficiência ou que sejam readaptados pela reabilitação profissional do INSS. A reabilitação do INSS vem dado certo? Olha, eu trabalhei na reabilitação profissional anos no próprio INSS. Nós chegamos aqui em Petrópolis a ter a melhor reabilitação do Brasil. Que maravilha! Tá? Infelizmente, foi tudo sucateado. Então, nós tínhamos um ginásio com fisioterapeuta para readaptação. Hoje, o INSS não aceita mais nenhum tratamento. Todo tratamento tem que ser via SUS. Aí eu pergunto para você, numa cidade como Petrópolis, que não tem médico... Não dá conta nem dos próprios... Como é que eu vou arranjar para um sujeito fazer fisioterapia no SUS para readaptação profissional? Então, nós tínhamos na perícia do INSS um ginásio com fisioterapeuta, 2 fisioterapeutas, nós tínhamos uma psicóloga e tínhamos um terapeuta ocupacional, certo, tá? Além do médico. Hoje nós não temos mais nada disso, não é? Foi tudo terceirizado para o SUS, porque quem, por exemplo, sofre um acidente e tem uma amputação de perna, o INSS compra a perna mecânica. Se você, aqui em Petrópolis tem dezenas de pessoas que foram protetizadas pelo INSS. Se você perde um braço, o INSS também
A lei obriga isso, Certo. compra um braço mecânico. Inclusive, é permitido até ao INSS fazer a elevação da escolaridade. Então, aquele indivíduo que, por exemplo, falta 2 anos para ele completar o ensino médio, o INSS pode pagar o curso, quer dizer, para que ele aumente a sua escolaridade, para que possa fazer um outro curso de informática básica ou de eletricista, que permita ele ter uma função compatível com a sua deficiência. Então também é necessário apertar, a gente está chegando no final do programa, é necessário também apertar e buscar os direitos, sempre. Sempre é necessário buscar os direitos e agora, mais do que nunca, né, com essa nova legislação, os sindicatos e o movimento sindical têm que pressionar o INSS e os médicos para que a parcela mais sofrida e mais desprotegida tenha alguma proteção. Maravilha, doutor Mauro, muito obrigada pela presença, por ter despendido seu tempo para estar aqui conosco, foi um prazer. Prazer foi meu, estou sempre à disposição. Obrigado. Maravilha. Obrigada a você que ficou com a gente volta na próxima semana, sempre falando de um tema que tem a ver com a realidade de todos nós trabalhadores. Um abraço grande, até lá.